Episódio 6 da segunda temporada da série Mulheres de Quarto. O livro de Marcos, no capítulo 10, no finalzinho dele, conta sobre alguém que precisou de algo, alguém que pediu algo a Jesus. E o nome dessa pessoa é Bartimeu. A Bíblia conta que ele era um homem mendigo e cego. Ele ficava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E quando ele soube que Jesus passava por ali, obviamente no meio da multidão, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Muitas pessoas tentaram fazer aquele homem se calar, mas ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus parou e ordenou: tragam-o a mim. Jesus viu que aquele grito era direcionado. Ele não queria nada da multidão. Ele não queria o dinheiro, a esmola da multidão. Ele queria algo específico que só Jesus podia dar. É por isso que o grito dele era cada vez mais alto, ainda que a multidão quisesse que ele calasse a boca. E aí Jesus percebe: é comigo que ele está falando. É para mim que ele quer direcionar a palavra. Tragam-o aqui. E eles foram chamá-lo. E disseram para ele: olha, ele está chamando você, levanta. Aí julgaram a capa dele longe. Por quê? Ele era mendigo, estava fedido, provavelmente sujo, né? A Bíblia conta que julgaram a sua capa para longe assim, talvez estava fedorenta. Ele ficou em pé e foi até Jesus. E Jesus perguntou: o que você quer de mim? Mas peraí, Jesus não sabe de tudo? Jesus não sabia que aquele homem era cego e mendigo? Jesus não sabia da condição daquele homem? Obviamente Jesus sabia o que precisava. Obviamente Jesus estava vendo qual era a sua necessidade, mas essa pergunta revela algo. Quando Jesus pergunta para ele: o que você quer de mim? E o cego respondeu: Senhor, eu quero ver. Talvez aquele homem pudesse ter respondido: olha, eu quero ver e eu também quero uma esmola, me ajuda. Mas ele não pediu nada além de uma cura para os seus olhos. Ele queria ver, ele queria enxergar. E aí Jesus falou: olha, siga seu caminho. A sua fé te salvou e curou você. Além da cura dos olhos, ele também recebeu a salvação, né? E eu aprendo algo com essa história. Nós que somos pequenos Cristo aqui na Terra, porque sim, cristão significa pequeno Cristo. Nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. Então, é ou deveria ser nosso objetivo de vida viver de um modo parecido com o de Jesus. Sentir compaixão das pessoas, ajudar as pessoas, atender as necessidades das pessoas. Mas aqui eu aprendo. Jesus perguntou: o que você quer de mim? Mesmo sabendo que além de cura para os olhos, aquele homem também precisava de dinheiro. O problema é exatamente esse. Nós queremos ajudar as pessoas entregando algo que elas não pedem. E no final, depois de você se lascar ajudando, ela ainda vai virar para você e vai dizer o quê? Eu não te pedi. Ah, mas eu parei minha vida para ajudar você. Não, mas eu não te pedi nada. Você fez porque você quis. Você ajudou porque você quis. Eu não pedi nada. Nós devemos e nós precisamos nos solidarizar com a dor, com o problema das pessoas. Mas a primeira e grande pergunta que nós precisamos fazer quando nós nos depararmos: o que você precisa? O que você quer que eu faça para te ajudar a sair dessa situação?
talvez ali alguém se sensibilizasse com aquele homem. Talvez ali no meio daquela multidão alguém queria dar uma oferta, um dinheiro, uma migalha ali para ele, uma roupa, porque a capa dele ela foi tirada. Estava suja, fedorenta. Alguém queria lhe dar uma capa nova, mas o que aquele homem queria? Ele queria ver. E aí eu consigo extrair uma outra lição dessa história. Porque quando os nossos olhos estão vendados, quando nossos olhos espirituais estão vendados, eu não consigo muita coisa. A partir do momento que eu falo, Senhor, eu quero ver, abre os meus olhos espirituais. Eu quero ver com o olhar da fé. Eu quero ver o sobrenatural. O que tem por trás de cada coisa aqui nesse mundo? Eu quero ver. E aí o Senhor tira a venda dos seus olhos. E agora você na condição desse homem, cego, mendigo. O Senhor tira a venda dos seus olhos. Mas porque você pediu. Em outras palavras, aquele homem falou, eu não quero dinheiro, não quero uma capa nova, eu não quero nada. Eu quero ver. E talvez hoje você precise tirar essa venda dos seus olhos e falar, Senhor, eu quero ver. Porque o simples fato dele passar a enxergar, o simples fato dele passar a ver, isso já nos diz muita coisa também. Porque agora esse homem enxergava, então ele podia trabalhar. Ele não precisava mais pedir esmola. Ele poderia oferecer seu serviço em troca de dinheiro. Então ele teve a escolha certa, ele fez a escolha certa. Ele tomou uma decisão certa. Mestre, eu quero ver. E antes desse pedido, dessa necessidade ser atendida, o Senhor perguntou para ele, o que você quer de mim? E o Senhor está dizendo para você agora, o que você quer de mim? O problema é que talvez a gente não saiba dessa resposta. O problema é que talvez a gente não entende qual é a nossa necessidade primária. E os nossos olhos estão tão voltados para coisas deste mundo, respostas imediatas, problemas. Nós estamos com os olhos tão voltados para a situação, para a nossa condição atual, as coisas que a gente tem que resolver, as coisas que a gente tem que pagar, as coisas que a gente tem que fazer, que a gente a gente desvia os nossos olhos do que realmente importa. Porque em muitos casos, a cegueira espiritual é pior do que as outras coisas. É pior que o fedor da sua capa. É pior do que a esmola que você precisa. É pior que qualquer coisa. A cegueira espiritual é uma enfermidade que pode tirar muitos do céu. Ser ou não mendigo, não. Ter ou não a capa fedorenta, não. Precisar ou não de dinheiro, não. Mas aquele homem entendeu, se eu for tirado dessa condição de cegueira a qual eu me encontro, muita coisa vai mudar na minha vida. Mas se o Senhor perguntasse para muita gente hoje, o que queres que eu te faça? As pessoas iam dizer, eu quero um emprego. Eu quero ficar rico. Eu quero que meu filho volte para casa. Eu quero que minha família goste de mim. Eu quero recuperar algo que eu perdi. Só que você não entende que isso são coisas secundárias que podem acontecer a partir do momento que você deixar Cristo retirar de você a sua cegueira espiritual. Talvez a condição que você se encontra hoje é de sujeira. E o Senhor pode limpar essa sujeira. Talvez você se encontre hoje numa condição de miséria. O Senhor pode tirar isso de você. Talvez hoje você está como aquele homem jogado ali no canto, na beira do caminho. Mas ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão e ele falou, essa multidão ela não vai me impedir. Eu vou gritar até ele me escutar. Eu vou clamar até ele me ouvir, até ele me notar. Tentaram calar aquele homem, tentaram dizer
dizer para ele: seu mendigo, cala a boca, fica aí. Imundo, sujo, fedorento, cala a boca, para de incomodar ele. E aí a Bíblia me diz que ele gritou mais alto ainda. E aí Jesus olha para ele. E a frase que aquele homem fala: Jesus, filho de Davi. Como é que ele sabia que Jesus era filho de Davi? Como é que aquele homem sabia que Jesus era filho de Davi? Que ele era da linhagem de Davi, que ele era da descendência de Davi? Ele já conhecia quem Deus era. Ele já conhecia que Deus podia fazer algo por ele. Mas ele também sabia o que ele queria. Ele sabia exatamente o que ele queria. O problema é que esta geração hoje busca a Deus sem saber exatamente o que quer da vida. Até ora. Mas a cabeça está tão confusa, a mente está tão confusa, o coração está tão longe, não sabe nem exatamente o que quer. E talvez você esteja perdendo mais uma oportunidade hoje de dizer para Deus exatamente o que você precisa. Ah, Senhor, cuida da minha casa. Tá bom, mas vamos para a particularidade. Seja específica, o que você precisa? Vai direto ao ponto. Chega de conversinha fiada na presença de Deus. Chega de enrolação na presença de Deus. Chega de mimimi na presença de Deus. Chega de orações repetidas, frases prontas que você aprendeu na igreja, que você aprendeu com seus pais, com seus amigos. Para de copiar a oração dos outros, para de copiar o pedido dos outros. O Senhor está dizendo para você hoje: eu estou atento ao seu grito de socorro, mas me fala e seja direta, o que você quer? E o homem responde: Senhor, eu quero ver. E talvez muitos ali falaram: esse homem é doido. Talvez muitos ali olharam para ele e disseram: ele é doido. Enxergar? Ele acha enxergar importante. Por que ele não pediu para ficar rico, próspero? Por que ele não pediu algo? Olha a condição dele, sujo. Por que ele não pediu um lugar para ele passar a noite? Não, aquele homem, ele sabia colocar numa escala de prioridade o que vinha primeiro. Eu quero sair da cegueira, porque o resto eu consigo depois. E o Senhor está dizendo para você hoje: sai dessa condição de cegueira espiritual que você tá. O resto vem depois. Ah, mas Senhor, não, mais nada. Mais nada. Quando você liga os noticiários, você vê terremotos, pessoas sendo resgatadas debaixo dos escombros, gente que morreu a família inteira, mas uma pessoa se salvou. Gente que perdeu a família inteira e um bebê se salvou. Não existe estabilidade neste mundo, não existe segurança, certeza de nada. Talvez nós só temos o hoje, talvez nós só temos o agora. E essa mensagem não é uma mensagem direcionada para você, porque ela é para mim também. Essa palavra, ela tem que ser viva no meu coração também, porque talvez hoje vai ser meu último dia na terra. Talvez hoje é meu último podcast na terra. Talvez daqui a um tempo você vai falar: por que eu não corri para Deus e não gritei ele antes? Não precisava ter ficado cega espiritual tanto tempo. Eu devia ter corrido para Deus antes. Eu sofri muito sendo cega, julgada aí nos cantos da rua pedindo esmola. Por que eu não gritei antes? E Jesus está dizendo: hoje eu estou passando na rua, hoje eu estou passando na sua casa, hoje eu estou passando na internet, no seu celular, hoje eu estou passando no YouTube. O que você vai fazer com isso? Clama: filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual é a sua necessidade que você precisa de apresentar diante de Deus hoje? Talvez você quer colocar sua família, talvez você quer colocar o seu cônjuge, talvez você quer colocar tanta gente e está esquecendo que a sua cegueira espiritual é a única coisa que vai te impedir de entrar no céu. Talvez você quer colocar um emprego
cego, não tem problema. Mas antes disso, avalia bem se a sua cegueira espiritual está te impedindo de avançar, de romper, de prosseguir. Porque nada aqui nessa terra substitui a nossa caminhada com Deus. Nada aqui nessa terra substitui uma experiência com Deus. Se aquele homem tivesse dinheiro, se aquele homem tivesse pedido dinheiro, muito provavelmente ele teria conseguido. Se aquele homem tivesse pedido uma capa nova, muito provavelmente ele teria conseguido. Mas ele pediu o que os homens, ele pediu o que a carne, ele pediu o que a natureza humana não conseguia dar. Ainda sabendo que Jesus poderia fazer tudo. Olha para dentro de você. Qual é a necessidade que você tem hoje? Emergencial. Qual é a necessidade emergencial que você precisa resolver, que Deus precisa operar, que Deus precisa fazer? Tira os seus olhos dessa terra, das coisas dessa terra, e foca no que é eterno. Nós nunca sabemos se hoje vai ser a nossa última oportunidade. Você nunca sabe se este vai ser o seu último apelo, a sua última chance de aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Isso ninguém pode fazer por você. Isso é uma questão de decisão. Ainda que eu queira te ajudar, tem uma parte que é a chamada decisão. Ninguém pode tomar ela por você. Nem Jesus vai te pedir a força. Sabe o que aconteceu nessa história? Logo depois que o Senhor fala para ele: siga o seu caminho. A sua fé salvou e curou você. Isso é algo muito forte. O que Jesus estava querendo dizer com isso? A importância da fé. Mas tem gente que já está tão longe de Jesus que não tem nem fé para mais nada. Pede com aquela incredulidade no coração: ih, será que ele vai ouvir? Grita socorro: ih, será que ele vai ouvir? Clama, chama, mas pensa: será que ele vai fazer? Será que ele vai me notar? Será que ele vai se importar com isso? Aquele milagre, ele aconteceu proporcional à fé daquele homem. Certa vez, Jesus disse para os discípulos: olha, se a fé de vocês, ela for uma fé de verdade, vocês vão dizer para esse monte: passe daqui, e ele vai passar. Mas a minha fé, ela é evidente, ela é real, quando eu conheço quem Deus é. Quando eu não perco Jesus de vista, ainda que os meus olhos estejam cerrados, ainda que os meus olhos estejam fechados, eu não perdi Jesus de vista. Eu não estou vendo ele, mas eu sei que ele está aqui. Eu não consigo ver, a multidão tenta me afastar dele. E existem pessoas do nosso meio que fazem esse papel da multidão. Querem nos distanciar de Jesus. Querem pintar para nós um quadro com Jesus distante, inacessível, que não está preocupado com as minhas necessidades. Só que não. Aquele homem não deixou a multidão decidir por ele. E ele gritou mais alto ainda. Talvez o milagre que você tanto precisa de Jesus está a um grito de distância. Experimenta clamar, experimenta exercitar sua fé e experimenta pedir coisas relevantes para Deus. Porque aqui na terra não tem nada de errado em conquistar coisas, mas essas coisas vão ficar aqui. Eu preciso focar no que é eterno. Ser mendigo
não tirava aquele homem do céu. Ter a capa fedorenta não tirava aquele homem do céu. A sua condição física hoje não vai tirar você do céu, mas a sua cegueira espiritual sim. É por isso que aquele homem, ele deposita toda a sua fé e fala: Senhor Jesus, filho de Davi, eu quero ver. Eu vou ser um novo homem a partir do momento que eu conseguir ver, a partir do momento que eu enxergar. Talvez você está numa condição hoje que todos ao seu redor enxergam claramente que você precisa urgentemente de Jesus, mas você está tão cego, tão focado nas coisas deste mundo, nos problemas deste mundo, que você não vê que você precisa de enxergar urgente. É notável, é perceptível que você precisa de correr para a presença de Deus e pedir: Jesus, tem misericórdia de mim. Só você não vê. A cegueira está te fazendo ficar presa nas situações, nos problemas e nas coisas deste mundo. A vida não pode ser de apenas trabalhar e pagar boleto. Porque Salomão disse que isso é correr atrás do vento. No final das contas, você só trabalhou demais, envelheceu demais, adoeceu demais, pagou conta demais, mas não tem uma história para contar com Deus. Não tem uma história com Deus, não tem um legado de fé, não tem uma herança espiritual para deixar para os seus filhos. Não tem experiências sobrenaturais com Deus para quando seus filhos estiverem ali daqui 2, 5, 10 anos, eles se lembrarem: minha mãe era uma mulher de fé, o meu pai era um homem de fé. A minha família conheceu o sobrenatural de Deus. A minha casa era uma casa de oração. A atmosfera da minha casa era um lugar agradável. Qual é o exemplo de fé que você tem deixado para os seus filhos? Porque na afobação diária nós queremos resultados imediatos e esquecemos do essencial. Coisas que estão talvez debaixo do nosso nariz, mas a cegueira não deixa a gente ver. Eu preciso consertar minha vida com Deus. Eu preciso sair dessa condição de cegueira espiritual e acertar meu passo, alinhar meu caminho com Deus. Eu falo muito sobre o Salmo 91. O que diz naquele texto? Quem se desvia para a direita é atingido. Quem se desvia para a esquerda é atingido. Mas quem anda no caminho reto é protegido, é guardado. Assustadoramente, assombrosamente. Quem anda no caminho reto está andando no centro da vontade de Deus. Como é que Satanás vai te pegar? Como é que Satanás vai te laçar? É uma questão de decisão. Eu vou me posicionar no centro da vontade de Deus. Eu vou alinhar o meu caminho. Eu vou viver num caminho reto. Porque se eu desviar para lá e para cá, eu tô lascada. Se eu me desviar, eu saio da proteção de Deus. Eu saio debaixo da guarda. Não tem outra solução. Você, mulher de quarto, que tá aqui toda quinta-feira comigo, não queira, nem por um descuido, sair da presença de Deus, se desviar do caminho reto, dar um passinho para a direita ou um passinho para a esquerda, porque você vai se lascar toda. A cegueira espiritual vai vir com força. E o pior, você vai se desviar para a direita ou vai se desviar para a esquerda e talvez não vai nem perceber. Quando assustar, tá longe demais da presença de Deus. Tá totalmente fria na fé. Tá totalmente longe do caminho de Deus. E talvez você vai estar igual Eli no episódio da semana passada. Vai na casa de Deus, mas não faz diferença mais nada. Não sente mais nada. Não tem encontros pessoais com Deus. Eu preciso ser como Ana.
Entrar na presença de Deus faz toda a diferença. Mas não é só na casa de Deus. Porque Ana, quando chegou na casa de Deus e entrou na presença de Deus, aquilo já era hábito para ela. Conhecer a Deus na particularidade, na intimidade, dentro de casa. Sentir a presença de Deus na particularidade, dentro de casa. Faz um checklist. Faz um checklist, coloca no papel quais são as minhas necessidades emergenciais. E se Jesus aparecesse aqui, o que queres que eu te faça? Talvez eu coloquei no topo da lista que meu marido se converta. E Jesus está falando, não, seu marido é depois, primeiro é você. Cuida da sua salvação. Talvez no topo da lista está meus filhos, e Jesus está dizendo para você, não, os filhos não. Eu preciso tratar a sua cegueira espiritual primeiro, porque através da sua cegueira espiritual, se ela for curada, os seus filhos também são alcançados. Talvez na sua lista aí hoje está o problema do desemprego, da falta de grana dentro de casa, e o Senhor está dizendo para você, a falta de grana dentro de casa não vai tirar você do céu, a sua cegueira espiritual vai. Talvez você olhe para sua lista de prioridades e tem tanta coisa fútil, tanta coisa. É por isso que Salomão, ele dizia, olha, eu gosto de contemplar a natureza, porque quando eu contemplo a natureza, eu alcanço a sabedoria. A natureza não pula fases. A árvore não dá frutos só porque você quer que ela dê frutos. Nada vai acontecer na natureza só porque você quer. É no tempo certo. E hoje é o tempo de salvação. Hoje é o tempo de tirar a cegueira espiritual dos seus olhos, da sua vida. Porque as coisas vão acontecer no tempo certo e é no tempo de Deus. Mas o que é emergencial? É a sua salvação. Porque talvez você vai dormir hoje e não vai levantar amanhã. Talvez você vai sair de casa e não vai voltar. Talvez você vai dirigir e não vai voltar para casa. Talvez você vai na padaria levar a criança na escola e não vai voltar. Talvez essa é a última mensagem que você está ouvindo na sua vida. Talvez esse é o último apelo e Jesus está insistentemente falando com você. Volta! Essa cegueira espiritual vai te tirar do céu. Mas as coisas desse mundo, nada vai te tirar do céu. Esse deserto não vai te tirar do céu. Essa provação não vai te tirar do céu. A cegueira espiritual, sim. Mas precisa ser tomada uma decisão. Não adianta a igreja orar por você. Não adianta a igreja de Deus interceder por você. Se você não quiser mudar. Se você não quiser ser curada da cegueira espiritual. Nós já estamos aqui há nem sei quantas semanas na série Mulheres de Quarto. A essa altura do campeonato já era para você ter tomado uma decisão, uma postura na presença de Deus. Às vezes é difícil para mim estar aqui ministrando essa série, tirando tempo para gravar. Às vezes eu passo lutas terríveis, porque o inimigo não quer que essas mensagens cheguem até você. Eu não peço like, eu não peço compartilhamento, não estou preocupada com status. Mas o Senhor está dizendo para você, vai ter que precisar de gravar quantas mensagens para o seu coração ser tocado? Vai precisar gravar quantas séries ainda? Essa série acontece só na quinta-feira? Então é só na quinta-feira que você busca a Deus? É só na quinta-feira que você escuta um apelo, que ouve a voz de Deus? Porque isso pode acontecer todos os dias dentro do seu quarto, com a porta fechada, sem você precisar de ninguém falando, ministrando e gravando áudio e podcast. Essa geração quer tudo mastigado, quer os textos explicadinho, começa a fechar o quarto e bater o joelho no chão e ir para a presença de Deus. Senhor, eu não escuto mais a sua voz. Senhor, eu já não entendo mais nada que eu leio na Bíblia.
Senhor, eu cheguei tão longe que agora para mim eu não sinto a sua presença mais. Mas eu tomei a decisão e eu quero ser curada da cegueira espiritual. Me visita nesse quarto, porque eu não vou sair desse quarto até a sua presença vir aqui me visitar. Eu não vou parar de ler a Bíblia até eu começar a entender. Eu não vou parar de orar até eu sentir que o Senhor está me ouvindo de verdade. Eu não vou parar de gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, até o Senhor me tirar dessa condição que eu tô. Para de escorar nos outros para você alcançar proximidade com o Senhor. Para de ir para a igreja esperando um culto bonito, uma pregação boa, um louvor quente. Chega! É hora de você gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu tô cega espiritual. Isso vai me tirar do céu. Isso vai tirar a salvação. Isso vai tirar das minhas mãos o passaporte da salvação. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Querido, não há grito de pedido de socorro que o Senhor não escute. Mas o nível do seu grito, o volume do seu grito, vai depender do tamanho da sua fé. Se aquele homem fica baixinho: Jesus, filho de Davi, a multidão não ia deixar o grito dele chegar até Jesus. Se ele fala baixinho, com preguiça, ninguém ia escutar a voz dele, nem a multidão. Mas a fé daquele homem fez o sobrenatural acontecer. Uma pequena atitude na terra movimenta o céu. Para de escorar na multidão. Para de escorar na multidão. Para de fazer devocional no YouTube. Para de ficar baixando aplicativo. Vai ler a Bíblia, porque ali Deus fala direto com você. O que Deus está falando com o outro, o que Deus está fazendo na vida do outro, não me interessa. Eu quero saber o que Deus tem para mim, o que Deus está fazendo para mim. Você tem sido talvez uma pessoa que ajuda todo mundo, mas está cada dia mais lascada. Você tem tentado resolver o problema de todo mundo, mas não resolve o seu problema emergencial. Porque seus olhos espirituais estão cegos. Você não vê a sua condição. Você precisa da misericórdia de Deus na sua vida. Enquanto você quiser resolver o problema dos outros e no final sair mal, sair chateada, sair chorando, porque muitas vezes você dá para o outro até aquilo que você não tem. Você tira tempo para cuidar do problema do outro, da vida do outro, mas a sua vida está toda lascada. Jesus perguntou para aquele homem: o que queres que eu te faça? Você, como um representante de Cristo, ajude sim as pessoas. Mas pergunte: o que você quer de mim? O que você quer que eu faça? E acima de tudo, não esqueça de cuidar da sua vida espiritual, da sua cegueira espiritual. Porque essa é a única coisa que pode te tirar do céu. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Eu gosto muito dessa oração. E eu vou finalizar a mensagem de hoje com a última frase desse capítulo, do capítulo 10 de Marcos, que diz assim: Jesus dizendo para o cego: siga o seu caminho, a sua fé salvou e curou você. E no mesmo instante, instantaneamente, naquele mesmo segundo, ele recuperou a visão e seguia Jesus estrada afora.
Quando aquele homem começa a enxergar, quando a cegueira daquele homem é tirada, a Bíblia diz que imediatamente ele passou a seguir Jesus estrada afora. Ele não foi correndo cuidar da vida dele. Ele não foi correndo cuidar dos problemas dele. Ele não foi correndo trocar de capa, tomar um banho. Não. Ele reconheceu o tamanho do milagre que ele tinha recebido e ele foi seguir Jesus. Não seja a pessoa que só pede, pede, pede. E quando Jesus te dá, você sai fora da presença dele. Não seja a pessoa que só pede, pede, pede. E quando Jesus olha para você e dá um milagre que você quer, você racha o fora e vai cuidar da sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que hoje seja um marco na sua vida. Porque talvez vai ser a sua última chance, o seu último apelo e a sua última oportunidade.